Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Júlia, sou aluna do segundo período de veterinária na Unipac. Juntamente com o meu grupo, viemos apresentar nosso trabalho de extensão, né? Que é a respeito da eficiência na bovicultura leiteira e os cuidados com cavalos atletas. Por isso, nós trouxemos a Leidiane, que é médica veterinária, né? Especializada em bovinocultura há 9 anos, para estar falando um pouquinho mais sobre o tema conosco. Bom, pessoal, a intenção do nosso trabalho de extensão é fazer um comparativo entre duas áreas extremamente famosas dentro da medicina veterinária, que é bovinocultura leiteira, né? E também a rotina e o desempenho dos nossos cavalos atletas. Por isso eu trouxe a doutora Petiana para estar falando um pouquinho mais sobre esse meio de atuação na área dela. Boa tarde, né? É um prazer estar aqui. E a gente vai tentar, assim, falar um pouco resumido do que é a profissão do veterinário de equinos. Então vamos lá, vou dar início à nossa entrevista e para começar, Leidiane, me conta como você decidiu seguir essa carreira de médica veterinária? Bom dia, pessoal. Então, eu sou formada aqui em Uberlândia, formei na Unitri, né? Tem 9 anos, assim como a Maria falou. Desde criança, eu sempre quis ser veterinária, acho que é o sonho da maioria das crianças, né? E eu sempre tive muito contato com fazenda, meu avô tem fazenda, ele sempre tirou leite, mexeu com pecuária de leite, de corte, e eu era o carrapatinho dele, né? Sempre ficava grudado, então esse amor veio desde criança e essa vontade de ser veterinária. Entendi. Aproveitando, pegando o bote da pergunta, conta pra gente uma curiosidade aí do seu dia a dia. Gente, veterinário de campo, extensionista, nosso carro é nossa segunda casa, né? O carro, a estrada, isso é uma coisa que às vezes a gente passa mais tempo fora de casa, no carro, né? A gente estava comentando até no caminho, muito material que a gente tem que carregar no carro, mala, mochila, viajar, então tem que gostar da estrada. Pet, conta pra mim quanto tempo de formação você tem, quanto tempo de atuação e por que você decidiu seguir essa carreira, essa área? Então, minha formação, eu sou formada em biologia pela UFO, né? E medicina veterinária e sou especialista em equinos pela IBVET. Bom, eu já tenho 16 anos formada na medicina veterinária e assim, eu senti muita necessidade na época que a gente tinha poucos profissionais na área de equinos, né? Hoje, graças a Deus, a gente está tendo assim, uma relevância grande nesse mercado. Então, a gente tem muitos colegas hoje, né? Tem uma ampla quantidade de pessoas trabalhando somente com equinos, especialistas em equinos. E eu senti a necessidade, na época, como eu competia, né? De poder, às vezes, me inteirar mais do que acontecia na parte de locomoção, que era uma parte muito esquecida na veterinária. O pessoal, assim, sabia mais sobre cólicas, né? Era uma coisa mais generalizada, não era uma coisa tão específica da locomoção. Então, como eu sentia necessidade nas competições, né? Às vezes meus cavalos mancavam, ou às vezes animais de alguns amigos mancavam, então eu sentia essa necessidade de estudar um pouco mais, já que eu era formada em biologia, eu conseguia já descartar algumas matérias, né? Para mim ficava mais fácil, já estava praticamente na minha área, então eu resolvi estudar, fazer a medicina veterinária, né? E para poder estar usufruindo de todos esses benefícios do conhecimento, né? Da veterinária. Que legal! E assim como eu perguntei para a Leidiane, só pra gente começar a nossa entrevista assim, fala uma curiosidade sobre o seu dia a dia profissional. Então, uma curiosidade que eu acho assim interessante é que assim, a gente não tem rotina. Não tem como ter rotina na veterinária, na especialidade de equinos. Porque uma hora você está aqui, você acorda e fala assim, eu vou atender tal pessoa e tal, tem esses atendimentos para fazer, às vezes de retorno. Mas às vezes acontece uma emergência e às vezes como os profissionais de equinos são poucos, não são muitos, então às vezes você tem que se deslocar para uma outra cidade. Então às vezes você está aqui hoje, na mesma hora você anoitece em outra cidade. Então acho que é uma particularidade assim do profissional de equino mesmo, que não tem rotina. Isso aí é inesperado, é imprevisível o seu dia. A gente vai dar início à nossa entrevista oficial, né? Leide,
Conta pra gente como que é o cotidiano de um veterinário na sua área e quais são os principais desafios enfrentados. Maria, a nossa rotina ela é muito instável. A gente programa, a gente faz um planejamento, a gente monta a agenda, mas a gente depende muito dos compromissos do produtor, então às vezes a gente agenda uma visita, é desmarcada em cima da hora. A gente também tem essa flexibilidade de montar a agenda do jeito que a gente quer, mas é bem corrido, né? Tem dia que eu sou instrutora, tem dia que eu sou vendedora, tem dia que eu sou consultora, tem dia que é tudo no mesmo momento ali, então é bastante corrido. Hoje não, né? A gente sempre teve uma política de preço de leite muito instável, principalmente agora na época das águas, né? Final de ano, o preço cai bastante. Com isso, tem muito produtor que desmotiva. E a gente é bem pressionado para conseguir trabalhar dentro de um orçamento ali mais limitado para o produtor, né? Questão de fluxo de caixa. Então a gente acaba tendo que olhar muito da porteira para dentro, para aumentar a escala de produção, diminuir custo. Tem muitos produtores que desmotivam e às vezes até corta a questão de assistência técnica. Então a gente tem que ter bastante conhecimento técnico ali, conhecer a fazenda como um todo, até para implementar novas tecnologias, pensar no financeiro do produtor. Não adianta eu me especializar numa área sem olhar o restante da fazenda, né, para conseguir trazer retorno para esse produtor. Então agora a gente vai começar a nossa entrevista oficial, né? A respeito de como é o cotidiano de um veterinário na área de equinos atletas, né? Você já tinha começado a falar, né, a respeito de que não existe uma rotina, mas você gostaria de incrementar, falar alguma coisa? Sim, na parte de equinos atletas, às vezes a gente trabalha também com prevenção, né? Não só a gente trabalha, às vezes, resolvendo, às vezes, ou tratando, né, uma lesão. Então, geralmente, você tem essa parte de estar examinando, né? Você faz um exame, às vezes, clínico, de locomotor, isso para animais atletas, independente, você sempre tem que estar fazendo esse exame, né? Para poder estar fazendo uma manutenção. Então, no caso específico de animais atletas, a gente trabalha tratando e também prevenindo, fazendo essa parte de acompanhamento com hemogramas, né? E prevenindo também algumas lesões, indicando algum treinamento, indicando quanto tempo esse animal tem que treinar, investigando se ele tem alguns antecedentes de algumas lesões, algum caso doloroso. Então, é um pouco mais ampla essa parte de equinos atletas, que além do tratamento, você também trabalha com a prevenção. Leite, você já começou respondendo as perguntas, mas se você quiser complementar, existe uma época do ano mais intensa ou crítica e o que mais te exige preparo técnico e emocional? Esse final de ano agora, final de outubro, começo de novembro, é bem complicado, questão de agendamento, de cursos, né, de visitas, porque é a época que o produtor está plantando milho para fazer silagem, né? Então a rotina da fazenda fica bastante movimentada. No início do ano ali, fevereiro, março também, é época de colheita, de fazer silagem. É bem tumultuada ali a fazenda, fica mais complicado até da gente implementar algumas coisas dentro da consultoria na fazenda. Então é uma época mais conturbada ali na fazenda. E a parte de preparo técnico, né, é a questão de você ser um clínico geral dentro da fazenda. Então você tem que olhar todo o contexto ali da fazenda. Não adianta a gente especializar só em alguma coisa e querer implementar coisas ali se a gente não sabe se o produtor tem um fluxo de caixa ali para implementar, se ele vai dar conta de fazer investimento. Então a gente tem que ter bastante preparo generalista para a gente conseguir especializar em outra área. Existe uma época do ano mais intensa ou crítica? Então, na área de equinos atletas, né, esse período existe sim, que é o período assim, pelo menos com os animais que eu trabalho, que é os quartos de milha, né, a gente tem o período das provas oficiais da BQM, então são provas oficializadas que não permitem doping.
Então, às vezes você tem que tratar um animal com um anti-inflamatório, mas você tem que saber o dia exato até onde que você tem que tratar, porque senão pode pegar no doping. Então, é um período assim, bem intensivo, né? Que você tem que lançar a mão de muitos recursos para poder conseguir tratar o animal. Às vezes o animal está treinando intensamente para a prova, né? Para o evento, e às vezes ele se machuca uma semana antes. E você tem que, às vezes, conseguir tratar ele, essa manqueira dele, sem anti-inflamatório, porque ele também não pode tomar anti-inflamatório, porque tem o doping, né? Tem alguns medicamentos que dão doping. Então, essa, para mim, é a parte mais crítica aí desse período de intensivão de atendimento em equinos. Quais seriam as doenças ou os problemas de saúde que são mais comuns na sua área? Pensando nas vacas leiteiras, os problemas mais comuns é mastite, infecções reprodutivas e casco. Pensando em bezerras, diarreia, doenças respiratórias e tristeza parasitária bovina. Nesse caso, como que é feita a prevenção? Olha, a gente usa muito a questão dos POPs, que são os protocolos de tratamento. Durante as visitas técnicas, a gente faz o diagnóstico da propriedade, deixa os POPs ali para a mão de obra, né? Alguma vaca deu uma mastite ou uma doença ali, para ele já agir rápido. Às vezes ele não consegue contato com a gente na hora, ele já sabe o que fazer. O treinamento da mão de obra para conseguir desenvolver esse trabalho com eficiência. E a parte de calendário sanitário também. Então a gente faz as vacinas, faz os manejos preventivos, né, casqueamento preventivo, para evitar depois fazer os curativos. Pet, quais são as doenças ou os problemas de saúde que são mais comuns na sua área, né? E como que é feita a prevenção e o acompanhamento? No caso dos animais de esporte, né, uma das principais causas que a gente quer rotina, às vezes, nos atendimentos, é a babesiose, né? No caso, a notaliose, que às vezes é um conjunto dos hemoparasitas, né, que a gente tem aí, que são transmitidos pelo carrapato. Então, geralmente, animais que são muito exigidos, eles tendem, que competem muito todo final de semana, né, passam por aquele estresse de som, de transporte, eles tendem a baixar a imunidade, principalmente animais mais novos, potros aí que variam de 4 a 6 anos. Nessa fase, geralmente baixam muito a imunidade, né, pelo estresse, que eles ainda não estão acostumados, né, e isso vem a babesiose. Então, uma das principais causas aí de perda de performance, às vezes falta de apetite, né, então a gente tem essas doenças que são transmitidas pelo carrapato. Já no caso, às vezes, de locomotor, a gente tem lesões baixas, né? Que são manqueiras baixas, causadas por ferrajamento, mau ferrajamento, pista dura, né? Ou, às vezes, geralmente, animais que são exigidos e ainda não têm um preparo. É o que mais acomete nos potros do futuro, né? Geralmente, todo potro que está destinado ao potro futuro, geralmente tem só o potro, às vezes depois não tem o futuro, né? Porque como eles são muito exigidos, que eles são muito novinhos, então isso predispõe eles a lesões mais rotineiras. Então, esses são dos fatores que eu acho assim que são mais predisponentes aí de doenças. Sem falar da cólica também, né? Por estresse, cólicas por desidratação, cólicas às vezes por mau feno, por feno de baixa qualidade, geralmente em provas, né? Que estão desidratados também. Então, isso aí é mais a rotina aí que a gente encontra aí nos animais de esporte. E como que é feita a prevenção e o acompanhamento nesse caso? Geralmente, a gente faz um hemograma, né? A gente está sempre acompanhando com o hemograma, porque a principal queixa é às vezes queda de performance, às vezes o pelo já não está tão bonito, eles não estão engordando. Então aí a primeira providência é fazer um hemograma e talvez até um perfil renal e um perfil hepático. Através disso a gente vai avaliar o perfil do animal, né? E ver o que pode estar acontecendo. Aí através disso a gente pode suplementar, pode às vezes tratar para babesiose, ou às vezes suplementar, se não constar nenhum tipo de problema nos exames, provavelmente pode ser às vezes uma exigência maior, né, que o animal às vezes está precisando de um suplemento energético, então aí a gente
já indica um suplemento energético. Então, e sempre está acompanhando, sempre está conversando com o proprietário para saber a resposta dele em provas, como que ele foi. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa que foi incrementada recentemente, né? Que é a tecnologia e os avanços científicos. Quais são as tecnologias que mais impactam na sua rotina hoje? Pensando em rotina, como veterinária, WhatsApp. É vida, gente. Antigamente, os produtores esperavam, né? Às vezes a visita do técnico ali para fazer um tratamento, algum manejo no gado. E isso impactava muito os resultados do produtor. Então hoje, o produtor manda mensagem, liga, faz um vídeo aí pra mim, tira uma foto, você já consegue passar ali um diagnóstico, dependendo do caso, passar um tratamento para ser feito ali de forma mais rápida e você ter mais resultado. Outra tecnologia que está sendo bastante disseminada aí, né, é a transferência de embrião. Então, pensando na pecuária, você tem um avanço genético aí de 5, 10 anos dentro de uma propriedade, dentro de 2 anos. Então, é uma tecnologia que veio para ajudar os produtores a melhorar, né? A gente está tendo bastante crescimento de produtor devido a essa tecnologia. A pesquisa científica, ela tem contribuído de alguma forma na sua área? Com certeza, contribui todos os dias. Tem alguns procedimentos, alguns tratamentos, alguns manejos que são feitos bastante tempo em cima de pesquisa científica e tem um resultado bom. Mas todo dia sai pesquisa científica nova e mostrando resultados melhores. Então, principalmente, agora a gente está com um foco muito grande na questão de bem-estar animal e está linkando bastante a questão do bem-estar animal com o aumento de produtividade, né? Tanto na questão das bezerras quanto das vacas. Então, a gente tem que estar se atualizando sempre. Há algo que mudou drasticamente nos últimos anos, na sua opinião? Sim. A pressão em cima dos produtores e dos técnicos em se especializar, se profissionalizar. Então, uns 5 anos atrás, era difícil achar uma fazenda que tinha média de 40 litros de leite por vaca. Então, era muito difícil, era fazenda topíssimas que tinha esse resultado. Hoje não, hoje qualquer lugar a gente chega, tem média aí de 38, 39, 40, pensando em barracão, né? E tem gado a pasta aí com média de 29 litros. Então, esse avanço genético, avanço de produção, está pressionando bastante os produtores a melhorar os seus manejos e os profissionais também, né? Então, não adianta você chegar na fazenda achando que sabe mais ou menos, que você não vai conseguir ter resultado. Quais são as tecnologias que mais impactam na sua rotina hoje, como uma médica veterinária, especialista em cavalos atletas? Então, no caso dos cavalos atletas, a principal ferramenta que assim, foi uma revolução na veterinária para nós foi o WhatsApp. O WhatsApp e o raio-x digital, né? Porque todas essas duas ferramentas, o WhatsApp ele consegue passar para nós, às vezes, já a imagem do que está acontecendo. Antigamente, às vezes, a gente precisava esperar, tipo, uma semana, depois que você radiografava, para poder estar fazendo o laudo, né, e podendo tratar. E hoje, com o WhatsApp, não. Às vezes, o veterinário consegue laudar e já me encaminhar para a gente já estar podendo tratar o animal já em sequência, né? E outro fator também que eu acho muito importante na tecnologia às vezes a parte da pesquisa humana, hoje ela é usada pelos veterinários, né? Muitos professores aí, doutores que hoje eles trabalham em hospitais, eles vão passando essa técnica que deu certo em humanos, também adaptando para a veterinária. Então isso subiu muito assim a régua em relação às tecnologias que a gente usa hoje no ambiente hospitalar para cirurgias de locomotor, cirurgias de abdômen agudo, né? E com isso hoje, o sucesso aumentou, né? Hoje a gente tem cirurgias de cólica aí que a chance de sucesso da cirurgia vamos colocar aí, se o animal for encaminhado no período certo, a tempo, né? É de 80%. Antigamente não se pensava nisso. Às vezes tentava só fazer a cirurgia para ver se às vezes salvava, mas
a porcentagem de sucesso era pequena e hoje não, aumentou muito a porcentagem de sucesso nessas cirurgias de cólica hoje. Eu ia fazer uma pergunta, né, a respeito da pesquisa científica, né, como ela tem contribuído de alguma forma na sua área, só que você já explicou e muito bem pra gente, então vou perguntar algo que mudou drasticamente nos últimos anos. Seria essa parte realmente da tecnologia, né, da rapidez dos resultados. Tanto rapidez de resultados laboratoriais, rapidez nas imagens radiográficas, rapidez para a gente estar podendo encaminhar uma receita, às vezes para o proprietário, para ele poder estar fazendo a compra das medicações, né? Às vezes a rapidez para você, às vezes, conseguir, através da telemedicina, que hoje ela é reconhecida em humanos, através dessa telemedicina, você, às vezes, conseguir... como que eu vou te falar, às vezes adiantar às vezes o tratamento para você poder tirar o animal às vezes num estado grave, né, para que ele não chegue às vezes num estado grave. Então vídeos de WhatsApp que são encaminhados às vezes pelos proprietários, isso já desperta, já dá uma especificidade para nós maior, para a gente estar podendo às vezes já fechar um diagnóstico, né, e poder estar adiantando às vezes um tratamento. Não transformar numa coisa mais séria, né? No diagnóstico tardio, que é o que acontecia muito antigamente, né? Então vamos lá para as últimas perguntas da nossa entrevista, porque a Leide precisa trabalhar, né, Leide? Ganhar o pão de cada dia. Qual que é o tipo de perfil que o profissional ele precisa ter para atuar nessa área? Gente, tem que ser proativo. Buscar sempre estar se atualizando, buscar conhecimento, ser engajado, né, caprichoso, organizado, porque os produtores dão muito valor à forma que você se comunica visualmente, né, verbalmente. Então, se chegar bem arrumado na fazenda, antigamente tinha os veterinários que usavam o mesmo macacão uma semana, né, nas fazendas inteiras. Então, hoje, principalmente pensando em biossegurança, chega limpinho na fazenda, né, a roupa limpa, a bota limpa, material limpo, isso faz uma diferença muito grande. Por fim, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista. A gente quer saber um pouquinho sobre a formação e o perfil profissional. Que tipo de perfil profissional precisa ter para atuar na área de equinos, especificamente de cavalos atletas? Bom, no caso dos cavalos atletas, o primeiro perfil, assim, que eu acho profissional que a pessoa deve ter, seria gostar muito de cavalos, né? Você tem que amar ali, porque você não vai ter, às vezes, um horário para ir embora para casa descansar. Então, você, às vezes, tem que ficar 2, 3 dias, às vezes, lidando com aquele animal, né? Que às vezes, com cólica. São assim, atendimentos um pouco mais pesados, vamos dizer assim, né? Que você exige mais resistência, mais físico, mais o emocional. Então, eu acho que então você tem que gostar muito de cavalo, ter uma vivência boa para você não se machucar, né? Porque você tem que ter bastante cuidado com coisas, às vezes com cabeçada, mordidas, né? Então, você tem que estar prevendo isso, tem que conhecer o comportamento do animal para poder não se machucar, né? E essa parte de resiliência, e uma parte física também tem que ser bem resistente, não pode ser assim, não pode cansar fácil, né, que exige muito, são horas e horas, às vezes você puxando o animal para poder tratar de cólica, né, o tratamento de cólica é um tratamento longo, às vezes acomete aí 3 dias de tratamento, então você tem que ter bastante resistência e gostar bastante do que faz, né? É preciso de especialização ou cursos complementares? Com certeza. A gente sai muito cru da faculdade. Então, quem quer trabalhar nessa área de pecuária de leite, eu recomendo que faça uma especialização em pecuária leiteira. E assim como quem quer de corte também. Porque igual a gente já comentou aqui antes, né, a gente precisa conhecer a fazenda como um todo. Mesmo que a gente queira trabalhar só com reprodução. A gente precisa conhecer principalmente parte de gestão da fazenda, né, as outras áreas aí, para conseguir trazer um resultado verdadeiro para o produtor. É preciso de especialização ou cursos complementares?
Sim, é preciso e eu indico bastante, porque o animal ele é muito sensível, né? Então ele tem muitas peculiaridades que às vezes os bovinos não têm. Então, para você às vezes não cometer nenhum erro, né? Algum erro, vamos dizer assim, algum erro médico que você possa vir a perder o animal, que são animais caros, né? Os proprietários eles investem muito, fora que tem às vezes o apelo sentimental também, o valor sentimental, né? Então, quanto mais você estiver preparado, melhor sua chance de você se manter no mercado, para você não cometer erros. Porque às vezes você cometendo erros sucessivos por falta de preparo, pode acontecer de às vezes você não ficar no mercado, né? Você sair do mercado. Então, o que vai te manter no mercado, realmente às vezes é o preparo, através de cursos, através de acompanhar alguns veterinários mais experientes, né? E fazendo especialidade também, não precisa às vezes fazer especialidade, mas a especialidade sempre é importante, sempre vai ajudar mais. E por fim, que conselho você daria para aquele mundo de aluno que vai assistir nós, estudantes interessados nessa área? Estágio, gente. Façam estágios em fazendas. É muito importante você acompanhar o veterinário de campo. Com certeza você vai aprender bastante, mas você vai aprender ali a parte técnica. Eu acho muito importante fazer estágio em fazenda, porque é como se fosse uma residência ali para nós, onde você vai conhecer as dificuldades realmente ali do produtor no dia a dia. Que hoje o que a gente mais tem é consultor formando, indo para a fazenda, querendo implementar tudo que ele aprendeu, mas o produtor não consegue. E isso frustra o produtor e frustra o técnico também. Então a gente tem que conhecer realmente ali as dores do produtor, como que realmente funcionam os manejos, as áreas da fazenda, para a gente conseguir implementar alguma coisa que vai dar retorno para o produtor. Não adianta a gente querer ir lá e implementar o melhor se não trouxer o retorno e se o produtor não der conta de pagar. E por fim, um conselho que você daria para aquela galera que está assistindo a gente, estudantes interessados nessa área? Bom, sempre me perguntam, me fazem essa pergunta, e a principal coisa que eu digo é o seguinte: não se aventurem. Porque a aventura, às vezes você não sabe, é melhor você ligar para um profissional já mais experiente, se aconselhar, contar o caso, o que está acontecendo, trocar uma ideia com aquele profissional, do que você às vezes se aventurar a fazer uma coisa que às vezes você ainda não tem tanto preparo e não está dentro do seu campo de conhecimento. Então eu acho isso, se você não se aventurar, você sempre está acompanhado de bons profissionais que podem estar te orientando, porque você sempre vai você vai chegar em situações que às vezes você não vai saber o que fazer, né? São situações, casos que cada caso é um caso. Então você vai ter uma infinidade de casos assim que você vai ter que enfrentar, que muitas das vezes você nunca passou por aquela situação. Então, se você tiver às vezes profissionais amigos que possam te orientar, que têm mais experiência, o risco de você errar, de você vamos dizer assim, de você perder o sucesso do seu atendimento, ele fica menor. Obrigada pela sua participação, a gente está muito feliz que você aceitou dar essa entrevista pra gente. E é isso. A gente vai encerrar por aqui. Pet, estamos muito felizes por você ter participado, viu? Eu que agradeço, obrigada. Precisando, vou disponibilizar suas redes sociais ali pra todo mundo. Certinho. Tá? Tá joia. E é isso, obrigada mais uma vez. Eu agradeço.